Sejam bem-vindos ao Quatro em Pauta. Hoje um Quatro em Pauta muito especial. Antes da gente começar o programa, eu peço a você, se inscreva no canal, dê um like no vídeo e mande perguntas para a gente no quatroempauta@quatroempauta.com.br para que a gente possa responder. Hoje vai ser um Quatro em Pauta muito especial. Primeiro, porque o Aguinaldo não está e a gente está livre para fazer o que quiser. Segundo, porque a gente está recebendo convidados fantásticos. O que é, Ju? O chefe não tá, não vou levar bronca. O chefe não tá, a gente pode fazer o que quiser. E segundo que a gente está recebendo convidados fantásticos, duas pessoas maravilhosas que vocês vão conhecer. E terceiro, porque a Ju está aqui para eu discordar dela o tempo inteiro. Hã? E eu, como dois convidados? Você não é convidada, você é da casa, né, mulher? Da casa, tá bom. Então sejam bem-vindos ao Quatro em Pauta. Hoje a gente recebe a Ju Ferreira. Ju, se apresenta aí. Sou Ju Ferreira, sou mãe da Helena e da Carolina, sou de Santos, empresária, tenho uma empresa de TI há 12 anos e uma de educação corporativa há 3. E é isso, sou apaixonada por debater e melhorar o mundo. Legal, Ju, adoro conversar com você. Vai ser uma honra participar desse programa com você. Seja muito bem-vinda, Carolina Câmara. Que legal você estar aqui com a gente, viu? Se apresenta aí para que as pessoas te conheçam. Que delícia estar aqui hoje com vocês, Kleber, Rodolfo e Ju. Muito bom conversar com gente que sabe o que está falando, viu? Então, hoje o debate vai esquentar, porque os temas são show. Eu sou Carolina Câmara, trabalho com desenvolvimento comportamental e gestão das emoções, e hoje nós estamos aqui para contribuir com o teu pensar. Legal, seja bem-vinda, Carol. Seja bem-vindo, Rodolfo. Que legal ter você para debater, porque tenho certeza que você, assim como eu, vai discordar da Ju o tempo inteiro. Brincadeira, sacanagem. Seja bem-vindo, Rodolfo. Se apresenta aí. Foi Dia das Mães, hoje tem que concordar com a mamãe, hoje é isso. Tá? O dia de concordar com a Ju foi no domingo. Eu já discordei da apresentação dela, viu? Tudo bem, gente? Prazer estar com vocês, Kleber, Ju, Carol. Você que está acompanhando, eu sou Rodolfo, sou marido da Paula, pai do Matheus e da Bia, pontepretano de coração, advogado por profissão e acredito que o que pode mudar o mundo, como diz aquela canção antiga, é o amor. Isso aí, gostei. Legal, seja bem-vindo, Rodolfo. Pode botar o concordo aí. Vou pôr. Vamos lá, concordei. Aí, seja bem-vindo, Rodolfo, seja bem-vinda, Carol, seja bem-vindo, Ju. Eu sou Kleber Ramalho, sou orientador comercial e sou entusiasta de debates construtivos. E falando em debate construtivo, vamos para o quadro mais polêmico desse programa, que é o Concorda e Discorda. Concordo e discordo com vocês, pessoal. E hoje eu tenho uma pergunta muito boa, que eu tenho ouvido isso muito em todos os programas e podcasts que eu ouço, que é: 2022 será um ano de crescimento para as empresas no Brasil? Para a gente começar, eu quero te ouvir, Ju. Adoraria dizer que sim, mas acho que não. Acho que não, porque a gente está vivendo um cenário aqui de retomada, mas no Brasil eu vejo algumas dificuldades com relação a essa questão política que está acontecendo, e eu tenho visto alguns empresários segurarem investimentos, né, e segurarem esse crescimento. Fora isso, a questão da inflação e da depreciação da qualidade de vida das pessoas faz com que o mercado consumidor também fique um pouco mais prejudicado, o que pode desfavorecer o crescimento de algumas empresas que estão vendendo diretamente para o consumidor. Então, acho que o que a gente precisa fazer agora é meio que se conscientizar de que pode ser que seja um ano bem difícil e tentar tomar estratégias para virar esse jogo aí, porque não acho que vai ser um ano tão simples assim. Todo mundo concordou comigo, eu amo quando isso acontece, vou parar de falar agora, porque vai que, né? Vai que alguém muda de opinião. Eu queria passar a bola para essa linda Carol,
para essa linda Carol aqui, que concordou comigo, mas eu sempre passo a bola para as meninas lindas, maravilhosas que vêm aqui no Quatro em Pauta. Vai lá, Carol, me conta a sua opinião. Ju, eu penso que vai depender muito do comportamento de quem está à frente da organização. Nós temos pilares que sustentam o crescimento e até a própria manutenção de qualquer resultado em negócio. E isso são 3 pilares importantes: pessoas, processos e liderança forte. Ou seja, se o empresário de hoje estiver atento, que nesse ano, a esses 3 pilares, eu acho que ele vai crescer sim. E a gente já tem empresas que nesse ano já estão investindo, já estão ampliando. Gente, nós estamos falando de um mercado onde a gente já tem gente expandindo. Eu gosto de dizer que no mercado instável, uns choram e outros vendem lenço, né? Então, nós temos gente chorando, mas nós também temos gente vendendo lenço. Então, já tem gente crescendo, mas também tem gente fechando, viu? Tem gente fechando porque não se preparou há algum tempo, e o reflexo na crise, tudo que você tem de bom ou de ruim se potencializa. Então, meu principal olhar, depende de quem está à frente desse negócio, fazer dele bom ou ruim. Nossa, todo mundo concordou? Esse programa de hoje está aqui, acho que é o programa do amor, porque todo mundo programa, adorei, né? A gente adorou. O público adorou o Quatro em Pauta do Amor sem o Kleber e pediu de novo o Quatro em Pauta do Amor com o Kleber. Não sei se vai ser tão fácil assim, mas vamos lá, né? Vamos tentar. Vamos lá. Rodolfo, me fala um pouquinho sobre a sua opinião sobre o tema. Fim de pandemia, ano eleitoral, a gente tem fatores que, em tese, impulsionam, fatores que deixam a gente meio ressabiado, né? Meio na incerteza. Mas eu também estou no ramo, estou empresariando, vamos dizer assim, há cerca de 20 anos. De verdade, não houve um ano em que a gente começou com a certeza de que o ano seria de uma determinada forma, tanto para crescimento quanto para um recolhimento, né, do mercado. Brasil, incerteza sempre, né? Então, eu tendo a concordar bastante com a Carol, depende muito da postura do empresário, né? Para saber, até para poder crescer, eventualmente dar passos para trás, né? Para, de repente, num ano subsequente, numa ocasião melhor, poder voltar a crescer, né? Então, é difícil de fazer prognósticos no Brasil. Eu participo todo início de ano em reuniões de planejamento de grandes clientes, algumas multinacionais, e a palavra que eu mais ouço nos últimos 15, com certeza essa palavra estava em todos esses eventos. Estamos diante de um ano desafiador. Então é isso, a gente não tem sossego, prognóstico claro, certo. Eu acho que, de fato, a gente pode... O que está ao nosso alcance, a gente precisa fazer, né? Que é empresariar bem. Eu já quero começar falando... Eu discordei da Ju no início, não porque eu acho que vai ser um ano de crescimento. Nós temos fatores econômicos, políticos, como vocês todos disseram. Pode continuar falando, só estou aqui só para a gente dar uma aquecida. Mas o que eu vou falar para vocês não é nenhuma pesquisa, mas desde que iniciou esse processo de isolamento e tal, essa mudança que houve através do cenário em que a gente viveu, eu conversei com aproximadamente 342 empresários. E eu observei um comportamento, é só uma observação do Kleber, tá? Eu observei um comportamento. Os que estavam focados em clamar por um mundo que já não existe mais, esses caras padeceram muito. E indifere o segmento ou o tamanho da empresa. O cara gastou muita energia dele querendo ter o que já é passado. Tudo bem? E os que ficaram focados em criar soluções, em se adaptar, esses caras até prosperaram. Então,
concordo nesse ponto, eu concordo muito com a Carol, depende muito, com a Carol e com o Rodolfo, depende muito da postura do gestor. Agora, tem dois fatores que eu queria colocar para vocês, que são dois fatores de crescimento, e isso vai acontecer em todos os setores. O primeiro fator é o fator demanda reprimida. Os últimos anos foram reprimindo demandas que estão sendo soltas agora. Basta você olhar, coisa simples. O pessoal de evento sofreu muito. Você abre o Instagram no final de semana, todos os meus amigos em show. É show do Ney Mato Grosso, é show do Lucas Lima, esse é jogador de futebol, do Gustavo Lima, é show do Ira, é show de não sei quem, é show de não sei quem. E as pessoas estão indo agora para shows indiscriminadamente, pagando valores absurdos, assim, que eu fui conversando com as pessoas. Então, existe uma demanda reprimida que vai movimentar a economia, certo? Então, esse para mim é um ponto. O segundo fator é que é o seguinte: quando a gente iniciou esse cenário que a gente viveu até pouco tempo atrás, algumas empresas fecharam as portas. Na maioria delas, a que não levava o conceito de fluxo de caixa e capital de giro a sério. Essas empresas fecharam, porque elas já estavam vendendo o almoço para pagar a janta, e aí quando não tinha mais venda do almoço, já não dava mais para pagar a janta, aí já foi. Certo? Então, o que aconteceu nesses últimos anos? Houve um filtro no mercado. Pode ser o que a Ju falou, a inflação, etc. e tal. Porém, entretanto, todavia, diminuiu a competitividade. Na maioria dos setores. Diminuiu a competitividade. Porque houve um filtro muito grande das empresas que estavam um filtro muito grande dos players que estavam no mercado. Então, os players que estão estruturados vão morder uma nova fatia do mercado que não era deles, se eles estiverem prontos para se adaptarem. Então, eu acho, com toda certeza, devido aos dois fatores de demanda reprimida e de diminuição dos players no mercado, que vai haver crescimento para quem estiver estruturado e com boas lideranças. Ô, Rodolfo, você não pode finalizar no talvez. Eu adorei, porque eu consegui terminar discordando, achei o máximo. Adorei sua resposta. Você discordou do quê, mulher? Posso falar? Claro! Então tá bom. Então, eu discordei de verdade que, assim, eu Já não discordo. acho que... Eu não acho que diminuiu competitividade, tá? Pelo contrário, eu acho que a barra subiu. A barra subiu em termos de qualidade de serviço que, que as empresas estão tendo que prestar, porque nesse momento, assim, os clientes estão demandando mais serviço, demandando mais qualidade, demandando mais agilidade na entrega. Então, a competitividade no sentido de que eu vou ter que evoluir muito para competir, e agora tem competidores muito bons que evoluíram nesse período, aumentou, ela não diminuiu, no sentido de, tá tudo bem, eu estou aqui fazendo o feijão com arroz e tô indo bem. Então, eu concordo com todos vocês, e eu não dei a minha primeira resposta por esse ângulo de que depende da liderança, mas eu super concordo com isso, de que se a liderança estiver focada, se os processos forem melhorados, se as pessoas forem capacitadas, se realmente a liderança evoluir, né? Se a liderança evoluir, então eu concordo com os 3 pilares da Carol, as empresas têm muita chance de prosperar. O cenário econômico não é positivo, não é favorável. O cenário econômico é desafiador, como disse meu querido amigo Rodolfo, né? Mas eu acho que se as empresas tiverem aí uma boa estrutura, elas podem prosperar. Uma coisa que eu queria comentar com relação à fala da Carol é que eu acho que mesmo se você estiver numa crise, se você tem uma empresa, se você está trabalhando numa empresa que não se preparou tão bem durante a pandemia e não se preparou tão bem durante todo esse período e está numa crise, você ainda tem chance, tá? Não é que você precisa fechar a porta e ir embora para casa. Eu acho que, assim, ainda é tempo de melhorar os processos, de capacitar as pessoas e de prosperar. Então, mesmo com esse ambiente desfavorável da macroeconomia, várias empresas vão prosperar, sim. A sua pode ser uma delas, espero que seja.
né? Então, prepare-se para que ela seja, mas que vai ser um ano desafiador, nenhuma dúvida. Carol, você não pode terminar com talvez, concorda aí com a mamãe, que eu tô printando todas essas telas. Já falei que eu tenho 3 concordes, eu já vou printando. Vai, Carol. Ju, eu já vou falar, porque eu discordo de você em alguns pontos, e aí depois eu deixo a Carol e o Rodolfo finalizar, tá bom? O que eu acho, minha amiga? Eu acho o seguinte: a regra do jogo é uma economia instável, mundial. Então é assim, ó, tá todo mundo correndo, não é só eu que estou correndo na chuva, tá todo mundo correndo na chuva. Então, quando tá todo mundo correndo na chuva, simplesmente mudaram as regras do mercado. Então, ok, nós temos um cenário econômico desafiador, temos, mas o mercado continua tendo demanda. E eu não disse que a régua qualitativa do consumidor diminuiu. Eu disse que diminuíram players, fecharam CNPJs. Concorrentes meus fecharam. Se concorrentes meus fecharam, quer dizer que tem fatia de bolo para eu morder. E se tem fatia de bolo para eu morder, eu só preciso estar pronto para fazer isso. Entende? Então, vamos avaliar. A regra do jogo é igual para todo mundo. A regra do jogo está igual para todo mundo. Então, se meu concorrente está melhor e eu não estou, quer dizer que eu não fiz a lição de casa. Eu não fiz a lição de casa. Entende? Agora, o cenário econômico mundial está mudado. Ele está mundialmente, cenário econômico, desafiador. Então, o que eu preciso fazer? Entender as regras do jogo e jogar. Agora, não adianta eu olhar para o juiz e falar, está chovendo, não dá para jogar. Eu ia fazer uma observação nessa linha, né? Você, na área de TI, que é a parte que a Ju atua, né? É uma área que bombou, né? Que é, de fato, eu acho que improvável que alguma empresa de TI tenha fechado, né? Pelo contrário, a demanda só aumentou. Hã? Fechou. Várias fecharam. Mas... É mesmo? Nossa. Aí, bom, não dá para julgar. Zero as telas, zero a tela aí, Rodolfo. Zero a tela e a palavra é sua. Mas eu concordo com o que eu estou falando, pô. Boa. Eu concordo comigo mesmo. O duro é o cara falando e ele discordando dele, né? Aí... psicólogo aqui, né? Mas eu acho que a gente tem mercados e mercados. De fato, a pandemia deu uma chacoalhada, né? Em algumas áreas a demanda bombou, está bombando, né? Oportunidade para tudo quanto é lado, e algumas outras não, realmente mudou. Diminuiu o número de players porque diminuiu também a demanda. Então, é difícil a gente falar algo que serve para todos os ramos, né? Então, acho que esse é o grande cenário. O fato é que, pensando num cenário geral, é um ano desafiador, né? Eu também acho que é um ano de crescimento econômico, né? Apesar das dificuldades, pela demanda reprimida mesmo. Mas isso não significa oportunidade para todo mundo, de todos os ramos. Então, aí a gente volta na essência daquilo que a Carol falou. Você precisa, né, de fato, estar bem atento aos pilares, né, seja qual for o ramo, para você conseguir permanecer, pelo menos permanecer, e dependendo das oportunidades, galgar passos de crescimento. Concordo comigo. Legal, Carol. Fecha o raciocínio, Carol. Eu vejo que... Só uma observação. Você concordou com todo mundo e ficou discordando de mim. Tá bom. Agora, por isso que eu estou muito curioso para saber o que você está pensando. Magoou. Eu não magoei, não. Eu adoro que discorde de mim. Olha só, eu acho que o comportamento do consumidor mudou. E nós tivemos novas formas de trabalho. Muitas pessoas, as grandes empresas hoje, elas concorrem com empresas menos formais, com pessoas que são individuais e que têm uma capacidade de mobilidade muito alta, logo com custos mais baixos. Então, a gente vê hoje o comportamento do consumidor com uma ampliação de oportunidades. E aí, onde a gente tem no mercado com ampliação de oportunidades, naturalmente, nós vamos ter um aquecimento e eu concordo com isso. Queria trazer aqui 2 coisas, que é a capacidade da pessoa, ou quanto consumidor, ou quanto empresário, de se adaptar a isso.
né? Eu acho que um dos grandes problemas é a questão da nossa velocidade de adaptação ao que o mercado vem pedindo de nós. Se a gente tem uma rápida capacidade de flexibilidade e adaptabilidade, o mercado esse ano vai ser um ano incrível. Se a gente tem baixa capacidade de adequação e de mobilidade, nós vamos ter um ano desafiador, porque assim, o consumidor muda o tempo todo a forma de comprar. E aí, perceber isso faz com que a gente adeque a nossa jornada dentro do nosso caminho. Porque é importante dizer que porque o mercado está mudando, eu não posso mudar de rota, mas eu tenho que acelerar passo, tenho que fazer uma série de adaptações para que eu possa pegar a minha fatia que esse ano traz. Olha, o que é que eu acredito? É que esse ano tem uma ótima fatia para todos nós. Essa é a minha crença. Estou trabalhando para isso, inclusive. Boa. Boa, Carol. Não finaliza com talvez, homem. Concorda ou não concorda? Eu concordei. Na balança, concordei. Boa. Pessoal, concordei. Boa. Esse é um tema que daria para a gente fazer mais umas 2 ou 3 rodadas de debate, porque tem muitos pontos, tem muitos detalhes, muitas questõezinhas para a gente avaliar, quando a gente avalia segmentação, quando a gente avalia cenário econômico, quando a gente avalia comportamento, como bem disse todos vocês. Então, foi muito legal debater isso com vocês. Peço que vocês zerem a tela. Zerem a tela. Minutinho, peraí. Boa. 1, 2, 3 e já vai contando aquela piada do... Não, a gente está aqui só... Boa. E agora, pessoal, a gente vai para o sim ou não? E agora com vocês o sim ou não. E antes da gente começar o sim ou não, eu vou dar algumas dicas para vocês. Curtam, dê um like no vídeo, se inscreve no canal, mande as suas perguntas para o e-mail pauta@quatroempauta.com.br, siga a gente nas nossas redes sociais, @quatroempauta, e coloque aqui no chat se você concorda ou discorda que 2022 vai ser um ano de crescimento. E pode discordar da Ju, porque discordar da Ju é saudável. Não, senhor, é hashtag time Ju. Vamos lá, Ju, todo mundo então... pondo hashtag aqui. Então, começa Ju, a votação, começa a votação. Começa você com as perguntas. Ju, o que a gente tem para hoje? Tá bom, então a primeira pergunta aqui, que foi recebida por e-mail, tá? Só lembrando, se você quiser mandar sua pergunta, aliás, mande sua pergunta, mande umas perguntas cabeludas para o Kleber. O e-mail é pauta@quatroempauta.com.br. Então, essa pergunta veio do João de Castro, de Valinhos, em São Paulo, e a pergunta é: as empresas no Brasil tratam profissionalmente seus recebíveis? Elas domam ou são domadas pelos altos índices de inadimplência? Como poderia ser melhor? Eu vou fazer essa pergunta para o Rodolfo, que é especialistésimo nisso, e vamos ver a aula. Ótimo. Então, a gente coloca na tela e aí depois o Rodolfo coloca e responde. Vai. Tá aí, Rodolfo. Agora você pode colocar e responder. Colocar o que você acha e responde. As empresas não tratam tão bem quanto poderiam tratar os seus recebíveis. Quando você manda uma pergunta cabeluda para um careca, você me deixa animado! Mas olha só, quando a gente tem crise, quando a gente tem uma situação de mercado difícil, como a gente conversou no bloco anterior, e isso não é um privilégio só dos tempos recentes, aqui no Brasil é aquela montanha-russa, né? Estão pensando até em mudar o nome da montanha-russa para montanha brasileira, né? Porque é tanto sobe e desce. Mas faz sentido. A verdade é a seguinte: a hora que as duas moléculas de hidrogênio e a molécula de oxigênio encontram a superfície dos glúteos do empresário, o empresário corre para tentar ver o dinheiro que está dentro. Quando para de vender, ele se lembra que ele tem dinheiro para receber.
Porque na dinâmica do dia a dia de uma empresa, a empresa está vendendo, 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 vendendo. Tem gente deixando de pagar, mas a conta está fechando. E se a conta está fechando, ele deixa de olhar com o necessário carinho e cuidado para aquela conta que está ficando para trás. Na hora que para de vender, aí ele vai olhar, opa, peraí, tem dinheiro aqui que era para estar no meu bolso e não está. Está na rua. E só nesse momento, nos momentos de crise mais aguda, é que o empresário se dá conta de que ele tem dinheiro para receber. Então, muitas vezes, eu já vi empresas multinacionais que faturam bilhões por ano, tendo seus recebíveis sendo tratados por alguém não profissional do financeiro, que além de... Estou falando de contas altíssimas, hein? Que além de gerar nota fiscal, de fazer contato com o fornecedor, também, quando sobrava tempo, ligava para cobrar ou fazia um contato de cobrança com o devedor daquela empresa. Poxa vida, esse é um trabalho profissional? O trabalho de cobrança, de recuperação de crédito, é um trabalho desconfortável. Ninguém gosta de estabelecer este contato com o devedor. É gostoso vender, é gostoso você fechar um contrato, mas é ruim, desconfortável cobrar. Então, tanto quanto possível, o cara sempre deixa para depois. Qual é a solução? Profissionalizar um trabalho de recuperação de crédito. Fazer disso uma constante dentro do dia a dia da empresa, tanto para momentos bons quanto para momentos desafiadores. Assim, o empresário e a empresa ensinam os seus clientes, além de botar dinheiro no bolso, isso tem um efeito pedagógico. O cara já sabe. Saiba você, empresário, o cliente sabe, o mercado sabe se você é uma empresa para a qual ele pode vir a dever ou não, dependendo da maneira como você encara os seus recebíveis. Falei bastante até. Boa, boa, boa. Eu pode zerar as telas, eu quero até fazer um comentário. Uma vez, numa reunião com o Rodolfo, ele me disse o seguinte: o departamento de recebíveis, o departamento de cobrança é um departamento de geração de receita, tanto quanto o departamento de vendas. Perfeito. E eu tenho tentado quase que o tempo todo levar isso para os meus clientes, esse conceito, para ele entender isso. E talvez não tenha aporte para contratar uma empresa como a do Rodolfo, mas precisa levar a sério. Uma boa contribuição, viu, Rodolfo? Você é um cara muito inspirador nessa área aí. Muito obrigado mesmo. Pessoal, Kleber, não é preciso ter muito dinheiro para formar. Basta você estabelecer fluxos claros e segui-los. Você pode fazer isso com meio funcionário. Todo mundo pode fazer isso, estabelecer uma forma profissional. E eu tenho muito prazer em ajudar empresas de todos os portos a fazerem isso. Sim, boa, boa. Eu acho que isso está muito mais, acho que isso está muito mais no DNA do próprio empresário, né, Rodolfo? Quando ele olha para os recebíveis como uma área estratégica. Se ele não consegue ver isso como área estratégica, não vai colocar ação. Mais do que isso, né, Carol? Mais para frente, nós vamos falar sobre vendedor, que é uma pergunta que chegou por e-mail aqui. Mas, normalmente, o empresário é um vendedor nato, é um empreendedor, é o cara que se preocupa com esta parte do negócio, né? Por isso que a gente chama atenção para o lado da oportunidade que se tem ainda, né? De encontrar o dinheiro que está escondido. Sim. E já que todo mundo falou, eu posso falar, me deu esse direito, que eu ia ficar quietinha, mas vou falar. E se você é como eu, que detesta fazer essa parte e não sabe, e tipo, não é organizado o suficiente, contrata alguém, chama alguém para te ajudar, porque senão vai dar ruim. É isso. Boa. E aí, ó, fica a dica, escreve aqui embaixo, comenta no chat como é que você tem tratado os recebíveis na sua empresa e quais dúvidas você poderia trazer para o Rodolfo, que eu tenho certeza que o Rodolfo responderia isso com o maior prazer. Entende? Vem aqui, participa, provoca a gente, porque o que a gente quer é conversas provocativas. Beleza? Sim. Pessoal, eu vou trazer uma pergunta que chegou diretamente da minha cabeça mesmo e vai diretamente para a Carol, porque quem fez a pergunta é o Kleber Ramalho de Campinas. Nossa, será que eu vou dar conta de responder? Esse cara é Vai, bom, Carol. hein? Você sabe por que eu estou trazendo essa pergunta para você? Porque quando eu te fiz o convite, eu estava lendo todas as perguntas e estava procurando uma pergunta que o internauta mandou para te fazer. Só que essa é uma pergunta que eu geralmente converso com profissionais como a gente que trabalha na área de treinamento e eu me dei conta que eu nunca fiz ela para você. E aí, já que eu nunca fiz nos nossos cafés, que são extremamente agradáveis, vou fazer aqui no nosso programa, porque assim você já me responde publicamente mesmo. Vai lá, mete bronca. Então, vamos lá, vou lá para a pergunta.
É possível medir ROI, ou seja, retorno sobre investimento, do dinheiro que as empresas investem em desenvolvimento comportamental para os seus colaboradores? Tcharam! O que é que os meus amigos acham? Muito bem. Esse Temos tá um 4 em pauta sims muito aqui. do amor. Todo mundo aqui só concorda e pensa igual. Ó, eu tô achando o seguinte, que esse pessoal aqui é especialista em ROI, né? Por isso é que eles estão respondendo. E, gente, a resposta é sim, sim. Então põe o sim na tela, põe o sim na tela. Ah, eu também, né? Você Então, também sim, agora. eu também. Roy. ROI. Ó, sim. ROI. ROI é oi. Gente, eu acho que o Rodolfo foi muito feliz quando ele disse que o empreendedor, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, ele tem na sua natureza a atração do negócio. E não necessariamente, ele tem as mesmas competências para fazer a medição que um negócio exige. Quando a gente fala no desenvolvimento de qualquer operação, a gente fala em épocas de crescimento, mas épocas de estabilização para que a gente possa colocar processos em ordem. E essa época de especialização, de crescimento e manutenção, ela exige pessoas treinadas e preparadas para os desafios que a empresa vai enfrentar. Então, é totalmente possível, mas antes dessa possibilidade, é importante que a gente olhe para os indicadores, porque nós temos muitos indicadores dentro do nosso próprio resultado operacional mostrando como a gente perde performance em não treinar pessoas. Quando a gente olha indicadores como rotatividade, absenteísmo, retrabalho, são fortes indicadores que mostram para a gente baixo nível de investimento em treinamento. Treinar faz parte do processo, tem que estar orçado no nosso planejamento anual de planejamento orçamentário anual, para que nós, tanto quanto comprar uma máquina, tanto quanto comprar insumos, treinamento faz parte da estrutura de entrega com qualidade em qualquer serviço. Então, é importante que nós, empresários, nós tenhamos clareza que indicadores meus não estão atendendo ao que a previsibilidade ou aquilo que deveria estar acontecendo, para que a gente tenha nas pessoas o alavancador dos indicadores. Porque, gente, são pessoas que alavancam, que mantêm processos, que melhoram processos. Eu falo o tempo todo de automação, muitas empresas, principalmente nessa época, estão investindo em automação e estão certas, porque tudo que pode ser automatizado será automatizado. O que é que não vai ser automatizado? A estrutura de pensar, a estrutura de relacionamento e como a liderança treinada vai engajar cliente, equipe nos seus negócios. Então, ROI o ROI do treinamento, ele é medido, sim. Ele, inclusive, é um dos indicadores que devem ser medidos anualmente na tua estrutura operacional. É isso. Perfeito, Carolzinha. Perfeito, minha amiga. Todo mundo zera a tela. Vamos, e aí, Carol? 4 em pauta do amor aqui, galera. Bora! Então, vamos lá. Carol, temos perguntas aí? Temos sim, Kleber. E essa pergunta vai acender agora a discussão. Eu vou adorar fazer, viu, Ju? E é para você. Me diz uma coisa. A Mariana Shimabukuro, de São Paulo, ela perguntou uma coisa simples de responder. Mari, Ju, as mulheres são melhores que os homens, melhores líderes que os homens? O que é que você acha? O que vocês acham? Vai, Carol! Meninos, não me queiram mal. Gente, eu não acredito que eu estou concordando com o Kleber. Ah, Tchutchuco! Então, essa é uma pergunta que muita gente me faz, especialmente agora que eu estou com um programa novo de liderança feminina para as empresas. E aí, muita gente fala assim, tá, mas por que investir em liderança feminina? A McKinsey fez um estudo há 1 ano e meio, mais ou menos. Já tinha feito um anterior e fez um agora,
sobre a liderança do futuro. E a liderança do futuro tem competências que são percebidas mais frequentemente em mulheres do que em homens. Então, quando eu digo sim, não é uma resposta feminista, uma resposta aí querendo chamar minhas amigas mulheres para cargos gerenciais, mas quem está dizendo isso são os grandes institutos que colocam como ter mulheres em cargos gerenciais potencializa o resultado das empresas. E isso acontece, assim, em primeiro lugar, por conta da diversidade de pensamentos. Até aqui, assim, o 4 em Pauta é um pouco de um laboratório do que acontece numa empresa. Assim. Diversidade de pensamentos faz com que a gente chegue a ideias melhores, faz com que a gente chegue a resultados melhores. Se todo mundo pensasse igual, não teria esse acréscimo de um detalhezinho importante, de uma coisa que a gente esqueceu, ou alguma coisa que alguém discordou e veio construir uma coisa melhor. Então, a diversidade, ela é essencial para as empresas. E a liderança feminina, ela também traz essas competências que fazem com que os resultados sejam potencializados, assim, bombem, de verdade. Que são a empatia, mais colaborativa, as mulheres são mais colaborativas, são mais inspiradoras, trabalham mais com ouvir os colaboradores, então com escuta ativa, com trabalho em equipe. Então, sim, meninos, não me odeiem, mas se você trabalha numa empresa que não tem mulheres na gestão, me liga, porque vamos mudar isso daí, vai ser bom para a sua empresa. Aí eu queria colaborar um pouco Ju, com essa resposta para a Mari. É o seguinte, eu digo que não é somente a liderança feminina, mas é a liderança que tem energia feminina, porque energia feminina está ligada a todas essas características que a Ju falou. Muitos homens têm alta energia feminina, e essa alta energia feminina traz mais escuta, sobretudo, e uma tentativa de harmonização para o melhor ponto. O melhor ponto não significa dizer o ponto central, mas o melhor ponto. Fora uma alta capacidade de negociação que a mulher aprendeu desde a antropologia, quando ainda era das cavernas, Juju, porque a gente desenvolveu o nosso cérebro para negociar, porque a qualquer momento o homem podia não voltar e a gente precisaria ser absorvida por outra família. Então, sim, a energia feminina, ela traz uma maior liderança. Adorei. É isso aí. Rodolfo, bem. quero te ouvir, Rodolfo, cara. depois a gente se fala. Vamos discordar aqui no chat. Eu coloquei não primeiro para ter uma discordância aí, né? Só para ser do contra. Divergente, eu sou divergente. Não me apedrejem, gente. Na verdade, eu gostei da fala da Ju. Ela falou sobre a importância da liderança feminina, né? E a importância da diversidade de pensamentos. E eu creio que a mulher é excelente líder, assim como homens são excelentes líderes. Eu acho que assim como você tem lideranças péssimas masculinas, a gente também tem péssimas lideranças femininas. Eu entendi a construção do raciocínio de que a competência do futuro esperada para a liderança se encontra mais corriqueiramente em mulheres, mas a pergunta, pelo que eu entendi, foi para o presente. Não é para o futuro. O futuro é agora, para o presente. O futuro para já é hoje. Bem-vindo ao futuro. Maravilhoso, show de bola. Para o presente, eu coloquei não, porque a pergunta foi: mulheres são melhores líderes. Não foi essa a pergunta? Foi. Isso mesmo. E eu creio que a gente tem excelentes mulheres e excelentes homens. Penso que a capacidade é individual, independente do sexo. É por isso que eu disse boa. Boa, boa, boa. Todo Elas mundo são tão boas tela. quanto os homens. E os homens são tão bons quanto as mulheres. Que bom que você corrige, senão a galera no chat aqui ia te destruir. A minha primeira fala foi por conta da pergunta, né? A pergunta enfatizou as mulheres, então eu respondi enfatizando as mulheres. Esse quadro é um quadro fantástico, Rodolfo, que para mim, quase todas as perguntas, a resposta ia ser depende. Entende? Depende. Sim.
Boa, mas vamos lá. Rodolfo, tem pergunta aí, Rodolfo? E é por isso que não tem depende, né, Kleber? É só sim ou não. Aí você tem que sair de cima do muro. Tá? Exato, exato. Eu sou libriano, sou de cedo, sou tudo. Por mim, eu vivo em cima do muro. Tem uma pergunta aqui para Kleber Ramalho, pergunta veio de Marcos Snyder, de Curitiba. Kleber, vendedores são devidamente valorizados dentro das empresas? E aí? Respondam aí, e aí depois eu vou. Aliás, já dei minha resposta. Vou polemizar aqui. Pelo jeito, polemizamos junto. A resposta é não. A resposta é não, e eu vou construir uma ideia para vocês entenderem. Se você tem um garoto que tem facilidade com matemática, é possível e provável que ele seja um bom contador, um bom engenheiro, um bom matemático, um bom físico. Se você tem um garoto que tem facilidade em comunicação, é possível e provável que ele seja um bom relações públicas, que ele seja um bom publicitário, ou possível e provável que ele seja um bom vendedor. A única questão que a única profissão da qual as pessoas não estudam ou não se preocupam com a formação é só a última. Então, quando você olha o vendedor com base nesse conceito que eu estou colocando para você, o vendedor é visto dentro das organizações como aquele profissional que não se adaptou. A grande questão é que, na maioria das vezes, é o departamento mais bem remunerado. E é o departamento que faz a empresa pulsar. Na maioria das vezes. Não é regra, mas na maioria das vezes. É o coração pulsante da empresa. Mas as pessoas olham para o vendedor e olham para o vendedor como um profissional de palavra duvidosa, olha para o vendedor como um profissional de ética questionável, e é possivelmente aquele cara que não conseguiu fazer outra coisa. Por isso ele se tornou vendedor. Entende? Então, ele é valorizado monetariamente porque ele produz o próprio salário. Mas ele não é valorizado profissionalmente porque é uma profissão ainda vulgarizada no Brasil. Existem algumas iniciativas de profissionais como eu, de profissionais que atuam na minha área, que desenvolvem a área comercial, que vem trazendo a visão para o vendedor diferente do que aquela do vendedor. O vendedor, seja o vendedor pitbull, eu não quero nem falar mal de ninguém aqui, ou seja o vendedor que brilha o olho, seja o vendedor persuasivo. Vendas é muito mais do que isso. Vendas é um conceito profissional multidisciplinar que precisa ser desenvolvido e o vendedor precisa adotar uma postura de autovalorização, não sendo realmente o vendedor que fala um vendedor guerigueri. Então, ele é valorizado monetariamente porque ele produz o próprio ganho. Não é valorizado como deveria, porque a profissão ainda é vista de uma maneira vulgar. Ninguém incentiva o seu filho a se tornar vendedor. Filho, estuda para ser um vendedor. Nunca. Agora me pergunta, se é o profissional mais bem remunerado das organizações, por que os pais não querem que o filho seja vendedor? Porque a profissão ainda é vulgarizada. Se alguém quiser falar algo diferente, pode falar. Eu acho que eu queria falar uma coisa só, assim, que é o... Eu considero que o vendedor é valorizado, sim, especialmente por essa questão financeira, mas uma coisa que eu acho importante e que eu concordei muito com você é que as pessoas não estudam isso. Então, o que eu vejo é que nas empresas você vê, tipo assim, o vendedor é um cara que tem um talento nato para vender. Então, as pessoas não estudam. Então, eu acho que o vendedor é valorizado porque as pessoas olham e falam assim, nossa, esse daí tem uma lábia, tem um jeito para vender, tem isso de nascença, nasceu vendedor, tá? Então, tem um pouco esse conceito de que as pessoas que são vendedores, elas nasceram com isso, têm esse talento nato. Eu acho que elas são valorizadas. O que eu não acho é que a profissão é valorizada, o que é diferente. Os vendedores são, mas como se eles fossem talentos especiais. A profissão do tipo, qualquer um pode ser um vendedor, um bom vendedor, se ele estudar e se formar e tal. Então, vamos valorizar a profissão para transformar mais gente em bons vendedores. Aí eu concordaria com você. Ju, eu vou, continuando na tua linha de raciocínio, dizer que remuneração é parte do processo de valorização. Ou seja, chega um determinado momento que quando eu já estou atendendo as minhas necessidades básicas com aquilo que eu ganhei,
Eu preciso ir para uma nova categoria de necessidades supridas. E é aí onde o vendedor quer se tornar gerente, onde o vendedor quer se tornar outra coisa. Porque a carreira nata de vendedor, ela é fantástica. E o cara, se ele tiver talento para comunicação, ele ainda será um melhor vendedor. Agora, se ele não se preparar, porque vendas não é só comunicação. O cara quer ser bom vendedor, gente, ele tem que entender do negócio, ele tem que entender de gente, ele tem que entender de necessidades, ele tem que ser o cara mais especialista da empresa em relação ao que se entrega. Ele precisa entender de finanças pessoais, Carol, porque ele tem venda, ele tem ganhos variáveis. Perfeito. E o que eu canso de ver nas empresas é vendedor deixando de produzir porque não administra bem o que ganha, porque não consegue entender. Nós temos aqui no Brasil essa história de quanto você ganha por mês? E se o vendedor parar para pensar quanto ele ganha por mês, ele bagunça as finanças pessoais dele. Sem dúvida, Kleber. E a gente não aprende na faculdade que essa remuneração é anual e tem que ser administrada como isso. Não aprende. Exato. Agora, gente, o vendedor não é valorizado. O vendedor é máquina motriz. É como para nós o coração. Sem o vendedor qualificado, a empresa não existe. Mesmo com o vendedor técnico. Eu acho que é pouquíssimo valorizado. E ele contribui para isso também, né, Kleber? Porque não se prepara. Sim. Hoje o programa foi muito legal, sabe por quê? Porque todas as perguntas que nós fizemos caberiam no Concorda e Discorda. Todas as que nós fizemos caberiam no Concorda e Discorda. Uma reciclagem aqui no próximo programa. Eu já convido vocês, assim que vocês tiverem agenda, porque eu sei que vocês são super ocupados, para a gente gravar de novo outros programas e trazer talvez temas como esse que a gente debateu aqui no Sim e Não, lá no Concorda e Discorda, para que a gente consiga discorrer ainda mais sobre cada uma das ideias. Vou pedir para vocês zerem as telas. Se vocês querem, coloca aqui se vocês querem, porque a gente quer ser convidados de volta, tá, galera? Então fala aqui, ó, hashtag Time Ju, hashtag volta temas. Kleber, eu não vou fazer o comentário, mas eu quero deixar uma pergunta. Você falou assim, poxa, que pai que quer que o filho se prepare para ser vendedor? A pergunta que eu faço é qual é o curso um curso superior que um vendedor deve fazer? Não existe hoje pelo menos não que eu conheça, existem cursos de formação, mas é até meio que natural que o pai não falou, você vai estudar isso aqui para ser vendedor. Eu cresci numa família em que meu avô foi comerciante, meus pais comerciantes. Eu me lembro de ser muito valorizada a minha capacidade de negociação quando eu ia comprar alguma coisa. Falou, esse aqui vai ser um bom vendedor, né? Eu cresci num ambiente em que o vendedor é valorizado. A capacidade da venda, ainda que eu nunca tenha estudado para isso, eu não sou vendedor, mas a capacidade valorizada. Os caras dentro das empresas são valorizados. Então, eu acho que o vendedor, sim, é valorizado. É meio que natural. Eu não ia nem falar muito. Acabei me estendendo aqui. Mas só para concluir, já que eu estou na chuva, vou terminar e me molhar. Olha, do jeito que é a cultura do brasileiro, ponha-se no lugar, você está cansado de ver isso, numa empresa, um cara com mestrado, doutorado, MBA, ganhando menos do que um vendedor, que, de repente, não tem um curso superior, ou tem um curso superior que não tem nada a ver com a atividade, porque ele exerce aquilo por capacidade inata, por desenvolvimento no chão da vida, muitas vezes, né? Isso gera, inevitavelmente, desconforto, inveja, frustração, né? Ciúme, entendeu? Problema dentro da empresa. Difícil isso. Para ter a valorização do cara nesse sentido, a gente teria que ter uma mudança cultural do brasileiro, e na boa, nós não vamos ter ainda que o vendedor se prepare, estude, etc e tal, né? Se valorize. Então, eu acho que o vendedor é, sim, valorizado. É uma profissão linda, bonita, é um dos que mais ganha na empresa, é a força motriz da empresa. Se alguém não valoriza, paciência, né? Só fechando, Rodolfo, o que você disse, então, vou deixar uma reflexão. O departamento comercial é o único departamento da empresa em que o subordinado ganha mais do que o supervisor. Fechou? Pessoal, agora vamos para dicas da semana para a gente encerrar. Pessoal, dica da semana de hoje
E antes da gente entrar no Dica da Semana, vou lembrar você, se tiver pergunta para o sim e não, tema que você queira que a gente debata no Concorde e Discorda, manda pauta@quatroempauta.com.br, siga a gente nas redes sociais, @quatroempauta, e curte o vídeo, dê o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, coloca tudo o que você quiser aqui no chat para a gente debater, discorde da Ju o tempo todo, brincadeira, chega a discordar da Ju. Ju, eu vou encerrar esse assunto que a gente discorda, porque toda hora eu só concordo com você. Tá ficando feia essa encenação. Gente, por favor, mandem perguntas para eu discordar do Kleber. Porque a gente só concorda. Programa. Pessoal, manda pergunta para pauta@quatroempauta que eu vá discordar do Kleber, por favor. Boa. Então agora a gente vai para as dicas da semana. Carolzinha, me conte, qual é a sua dica da semana? Você, empresário, olhe para seu time como um fator gerador de resultado. Invista nele sempre. Os resultados vão ser colhidos. Foco na equipe. Boa, boa, Carol. Rodolfo, sua dica da semana. Vou dar uma dica filosófica. A dica que responde a seguinte pergunta: qual é o sentido da vida? Eu respondo: o sentido da vida é para frente. Então, viva a semana para frente. Boa. Ótima Adorei. dica. Ju, sua dica da semana. Seguindo, né, gente, o pessoal foi muito conciso aqui, hein? Seguindo o que eu tenho feito nas últimas semanas, eu tô com um propósito de ler um livro por semana e toda semana trazendo aqui para vocês o que eu tô lendo, tá? Então, essa semana, o livro dessa semana, deixa eu ver aqui como que eu faço para mostrar, ó, é A História Secreta da Criatividade, do Kevin Ashton. E ele fala um pouco sobre essa questão de criatividade, que a criatividade é o motor da inovação, né? Quando a gente fala em inovação, em trazer coisas novas, novos negócios, novos modelos de negócio, etc., tudo isso surge de uma ideia maluca, que no começo é maluca e depois vira uma ideia factível. E a ideia central do livro é que criatividade não é um talento inato, e sim algo que você pode desenvolver, e é uma coisa construída. Você não é ou você é criativo ou não é. Não existe isso. Você pode ser criativo se você exercitar. Então, bora exercitar a criatividade. Manda pergunta para o pauta@quatroempauta criatividade, hein? Para eu discordar do Kleber. Boa. Minha dica da semana, pessoal, eu quero falar sobre... Eu sempre trago coisas que eu vivenciei, e trago coisas que fizeram sentido para a minha vida. E algo que eu quero colocar aqui para vocês é que é o seguinte: vou seguir um pouquinho a linha do Rodolfo, o que é que 100% das pessoas buscam na vida? Em geral, as pessoas buscam felicidade. E a pergunta que me vem é: por que é que algumas pessoas não alcançam felicidade? É possível e provável que as pessoas que têm dificuldade em encontrar felicidade é porque elas não quantificam o que é felicidade e passam a vida buscando algo que elas não sabem o que é. Então, a coisa mais importante para que você encontre a felicidade na tua vida, aquilo que você entende como felicidade, é você ter clareza sobre o que é felicidade para você. E faça esse exercício constantemente. Escreva sobre o que é felicidade para você, sobre o que você gostaria que tivesse acontecendo na sua vida para que você seja feliz. Porque essa clareza vai te tirar as distrações do dia a dia, vai tirar a sua atenção desses modelos prontos de felicidade que as pessoas ficam jogando na nossa cara, nas redes sociais, nos gurus da internet, dizendo faça isso para ser feliz ou faça aquilo. Tanto faz o que você está fazendo, desde que aquilo que você esteja fazendo te leve para aquilo que você entende como felicidade. E é só isso que eu desejo. E finalizo esse programa dizendo: seja feliz todos os dias. É isso. De coração, agradeço todos vocês. E você ia falar, Ju? Desculpa, eu te interrompi. Não, é isso aí, adorei. Então, uma excelente semana para vocês. Foi um prazer compartilhar esse programa com vocês. Carol, muito obrigado por ter vindo. Rodolfo, muito obrigado por ter vindo. Ju, apesar de todas as nossas brincadeiras, eu adoro compartilhar essa tela com você. Eu também. Um beijo no coração de todos então, vocês. Quando você não está, não é a mesma coisa. Fica, Kleber! Fica, Kleber! Fechou, pessoal. Excelente semana.
Bora? Junta com pressa. Vamos lá. Pode começar direto? Começa logo! Voltamos agora para o sim e não, sim ou não. E a gente, antes de começar o sim ou não, quero lembrar você, participa do chat, diga se você concorda ou não concorda, que nós vamos entrar agora em 2022, num ano de crescimento, dê a sua opinião, discorde da Ju, porque isso é saudável. E mande as suas perguntas para o e-mail 4empauta@4empauta.com.br. Siga a gente nas redes sociais. Não? Não é isso? Pauta, @4empauta. Tá bom.